Pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Marcelo Machado, do canal Física Fácil com Marcelo, e hoje nós estamos aqui para resolver uma questão do Enem 2022. É uma questão que trata de resistores, trata também de potência elétrica e trata também de geradores elétricos. Então, vamos à questão. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohms cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, deve acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual é a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar a lanterna? Bom, então qual é a estratégia que nós vamos utilizar aqui para resolver essa questão? Bom, primeiro é importante salientar que para que nós possamos resolver essa questão, a gente parte do princípio que nós temos um conhecimento prévio de resistores, um conhecimento prévio de geradores e um conhecimento prévio de potência elétrica. Mas claro, vamos aqui relembrar esses conceitos para que nós possamos aplicar aqui na resolução da questão. A questão, ela não traz nenhum elemento gráfico, né? Ela não traz desenho, mas assim, como eu sempre digo para os meus alunos, nas questões de física, né, muitas vezes, quando a gente esboça ali um desenho, ou seja, tenta assim colocar graficamente o que está acontecendo, muitas vezes facilita muito a nossa compreensão, né, e facilita muito a nossa resolução. Então, o que eu trago aqui para nós, né, na verdade, é esse desenho. Esse desenho aqui ele não faz parte, né, da questão, mas eu coloco aqui então uma configuração do circuito conforme ele se encontra ligado. Então assim, nós temos aqui os 3 geradores, cada gerador com a sua força eletromotriz própria e com a sua resistência interna, né? Percebam que os geradores estão ligados em série, né? E eles estão conectados a uma lâmpada. Aqui embaixo, como vocês podem ver, nós temos a lâmpada com as suas especificações, né? Essa lâmpada aqui está funcionando corretamente. Então ela tem uma tensão aplicada de 4,5 volts, né, e 4,5 watts, cuja potência. Bom, acho que nesse caso, o primeiro passo é nós entendermos o seguinte: nós temos aqui uma ligação de um circuito, a lâmpada, obviamente, tem uma resistência. Então, com essas informações de potência e tensão, o primeiro passo talvez seja nós aplicarmos a fórmula potência e descobrirmos qual é a resistência elétrica da lâmpada, né? Então, vamos ali definir como ou quanto vale a potência elétrica dessa lâmpada aqui. Então vamos lembrar uma das fórmulas de potência elétrica. A potência elétrica ela é calculada pela tensão ao quadrado dividido pela resistência, né? No caso aqui nós temos a potência elétrica como 4,5, a tensão da lâmpada 4,5 ao quadrado dividido aqui pela resistência. Então 4,5 neste caso. Ganhando tempo no Enem, né? Sempre uma coisa muito importante, ganhar tempo e não perder tempo com questões matemáticas, né? 4,5 ao quadrado, gente, para quem não enxerga diretamente, pode ser escrito dessa forma: 4,5 quadrado é 4,5 vezes 4,5. Com isso, a gente pode cortar, simplificar esses dois valores aqui, lembrando que aqui vai sobrar 1, e essa resistência ela passará para cá multiplicando. Então, o que nós teremos aqui é que a resistência vale 4,5 ohms, tá? Então, isso aqui representa a resistência da nossa lâmpada. Então, nós temos aqui 4,5 ohms de resistência. E dessa forma, a lâmpada está funcionando normalmente, o circuito ali está definido como sendo ligado de forma correta. Bom, mas o que vai acontecer? E o problema, né, a ideia base do problema é justamente a partir do que acontece, né? Ele nos diz que uma pessoa mexeu nas pilhas e quando ligou as pilhas, uma das pilhas, qualquer uma delas, né, foi ligada de forma invertida. Tá? Como a ligação aqui será em série, ou seja, não interessa qual pilha vai ser ligada de forma invertida. Então, nesse desenho aqui, nós podemos ver o seguinte: eu liguei essa última pilha aqui de forma invertida. Então, nós podemos
perceber que o polo da pilha foi ligado de forma invertida, tá? E eu sinalizei aqui um detalhe muito importante, tá? Quando nós temos aqui uma ligação correta, ou seja, na situação inicial, as pilhas ligadas de forma série, né, a tensão das pilhas, na verdade, é uma tensão que representa a soma de cada uma das tensões, 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Então, a tensão total numa situação inicial aqui é 4,5 volts, que inclusive, prezados, nós verificarmos essa tensão de 4,5, que é a soma das tensões das pilhas aqui, dos geradores, é a tensão que de fato está aplicada sobre a lâmpada, né? Então, assim, é a mesma tensão. O que ocorre na situação nova é que nós temos uma das pilhas invertida, um dos geradores invertido. Então, quando nós formos pensar agora a tensão, né, nós teremos que considerar essa inversão. Então, o que ocorre é 1,5 mais 1,5 das pilhas que estão ligadas corretamente, menos 1,5 referente, né, àquele polo invertido da pilha que foi ligado de forma, né, equivocada. Então, essa soma aqui, ela vai me dar uma tensão de 1,5 volts. Então, essa inversão da pilha fez com que a tensão que nós passássemos a ter aqui caia para 1,5 volts, tá? Aqui definido essa situação. Bom, o que acontece agora é que nós queremos então saber, com a inversão da pilha, qual é a corrente que circula pelo circuito, ou seja, né, nós temos que descobrir qual é a corrente que passa no circuito, no caso, na lâmpada, tá? Com essa situação aqui. Bom, o que vai acontecer? Nós temos aqui, né, claramente, podemos pensar que nós temos aqui um circuito, né, resistores ligados em série, porque aqui, prezados, nós percebemos que a corrente que passa em cada um dos resistores, mesmo que seja a própria resistência interna da lâmpada, é a mesma corrente, né? Não existe divisão de corrente, portanto, não está caracterizada uma ligação em paralelo, né? Então, nós podemos aqui calcular a resistência equivalente das lâmpadas. Então, a resistência equivalente de uma ligação em série é a soma de todas as resistências. Então, considerando que as três resistências aqui são iguais, então nós teremos aqui 0,5 vezes 3 mais o 4,5 da lâmpada, que vai me dar 6 ohms. O que alguém pode perguntar é, professor, vem cá, mas nós ali invertemos a polaridade da pilha, então não significa então que essa resistência ele deveria ser descontada? Não, na verdade, assim, não existe resistência negativa. Apesar da pilha ter sido ligada e invertida, a pilha, a resistência interna, no caso ali, ela ainda configura uma situação em série, né? Não interessa ali a forma como nós ligamos o polo da pilha, a resistência interna ali está ali associada em série, inclusive o desenho mostra isso. Ora, se nós temos a tensão total no circuito, se nós temos agora a resistência total do circuito, e nós quisermos calcular a corrente elétrica que passa, né, pela lâmpada com essa inversão, nós temos então que aplicar a primeira lei de Ohm, que diz que tensão é igual a resistência equivalente vezes a corrente. A tensão aqui para nós é 1,5, a resistência equivalente é igual a 6 e a corrente é a nossa variável, nossa incógnita. Portanto, a nossa corrente é igual a 1,5 dividido por 6. A nossa corrente é igual a 0,25 amperes, tá? O que nos leva aqui à alternativa A da série de alternativas, certo? Gente, eu agradeço a atenção de todos aqui. Se gostou do vídeo, segue o canal. Se gostou do vídeo, dá um like, tá? Agradeço mais uma vez aí. Nos vemos por aí, gente. Um grande abraço a todos vocês.